pessoal! Oi, gente, desculpa, eu estava ouvindo música, mas essa música tem de certa forma a ver, né, com o conteúdo, tem algum tipo de relação com o conteúdo que nós vamos ver agora, o arcadismo, né? Não é à toa que eu estava ouvindo Casinha Branca, da Roberta Campos, certo? Vamos ver o porquê. Para iniciar esse conteúdo, vamos falar um pouquinho a respeito do contexto histórico, né? Esse conteúdo, o arcadismo, ele nasceu aí, pessoal, em meados do século XVIII, né? Também conhecida como século das luzes ou do século da filosofia. O que era que estava ocorrendo, professora, durante essa época? O que era que estava ocorrendo a nível mundial? Bem, nós temos três situações, né? A primeira delas, a gente pode pensar na questão dos Estados Unidos, né? A evolução dos Estados Unidos para ter independência, nós podemos pensar na Revolução Francesa e nós podemos pensar na Inconfidência Mineira aqui no Brasil, né, que era essa questão de Minas Gerais querer também ser independente. Deu certo? Não deu certo. Estados Unidos deu certo? Sim. Revolução Francesa também, mas Inconfidência Mineira, não. Né? Então vocês podem estudar um pouco mais de forma mais aprofundada, mas grosso modo, além deles quererem ser independentes, porque eles estavam inconformados, né? A elite de Minas Gerais estava inconformada pelo fato de ter que pagar taxas devido ao ouro, né? Então esse ouro estava sendo extinto e Portugal queria um pouco mais e mais e mais, e eles estavam meio que tentando fazer um tipo de revolução, né? Mas não deu certo, ok? Então o arcadismo, né? Essa época aí surgiu a partir, né, dentro desse momento histórico aqui no Brasil, ok? Quais são as características principais do arcadismo? Pessoal, o equilíbrio, né, a busca do equilíbrio. Então essa restauração aí do caos, né, existente no barroco. Nós sabemos que o barroco, que foi a escola que nós estudamos anteriormente, tinha essa questão da crise existencial, do dualismo. O homem não sabia se buscava um caminho mais profano, um caminho mais sagrado, né? Então toda essa situação ela foi meio que desmanchada com o arcadismo, certo? O bucolismo, né, os temas pastoris, essa volta, talvez essa questão, essa visão, né, mais voltada ao campo, ao homem simplista, então estava ligado também ao arcadismo, né, e a temática estilo greco-latino, né, então eles fizeram também um pouco de referência, né, da Grécia Antiga, da Antiguidade Clássica. Então vejam que louco, né, eles descartam todas as características, todas as influências do barroco. Em compensação, vão pegar uma influência de uma escola bem lá, né, da Antiguidade Clássica. Então é um ping-pong da literatura, né? Essas escolas, esses movimentos, eles são influenciáveis, eles são influenciados, mas não necessariamente na mesma linearidade, né? Não é que vai acabar um movimento e outro vai começar com influência. Não tem nada a ver com isso, é mais a questão da característica e da época, né, em que eles vivem. Vocês sabem que o momento histórico ele é muito decisivo, né? Então a construção da literatura, do texto, da poesia, da narrativa, ela é muito influenciada através do momento histórico em que os autores estão vivendo, claro, né? E aí, pessoal, nós temos algumas expressões, né, latinas muito populares na época, certo? Que são retomadas aí no arcadismo. O Fugere Urbem, né, que é a fuga da cidade, a ordem natural dos ciclos da terra e do fluxo das águas. Nós temos o Locus Amoenus, né, a questão do local ameno, né, do local menos caótico. Aurea Mediocritas, a procura do equilíbrio, e Inutila Truncal, né, eliminar o supérfluo. Né? Então eles acreditavam veemente nisso, né? Piamente nessa questão do campo, né? Da natureza, essa questão, essa ligação, né? Para os árcades, essa ligação com a natureza deixava os mais sábios, certo? Então não é à toa que o nome também, né? Fez referência, né? A estes homens, né? A estes poetas que vocês verão posteriormente. Então o arcadismo no Brasil começou no ano de 1768, né, lá no século XVIII,
com o livro Obras Poéticas de Cláudio Manuel da Costa, né? E tem como contexto histórico a Inconfidência Mineira, que a gente já falou um pouquinho sobre, certo? Então, os representantes do arcadismo. Pessoal, uma questão importante, né, que a gente pode mencionar é a questão dos pseudônimos, né? Eles utilizavam alguns pseudônimos para se parecerem ou serem chamados de pastores, né? Então nós temos aí o primeiro nome, que é Tomás Antônio Gonzaga. Ele era conhecido como Disseu, certo? Tinha o pseudônimo de Disseu. Era jurista, poeta e ativista político participante, né? E participou também aí da Inconfidência Mineira. Obras, Marília de Disseu e Cartas Chilenas são as principais obras desse autor. Nós temos Cláudio Manuel da Costa, foi um advogado, minerador e poeta português do Brasil Colônia, né? Destacou-se, né, na sua obra poética pelo seu envolvimento na Inconfidência Mineira. E Gloucester era o nome, né, dado a Cláudio Manuel da Costa, o nome pastor dado a ele, ok? Outros autores também que fizeram o nome foi Basílio da Gama, né, com Uruguai, certo? E aí tem um trecho, vocês podem dar uma pausa e ler um pouco depois. Santa Rita Durão também com Caramuru, né, que é uma obra bastante conhecida, inclusive foi referência para a televisão, certo? Porém, os principais mesmo são os dois primeiros, né, o Gloucester e o Disseu. Ok? Eles são mais referenciados, né, em questão de provas. E aí nós temos a última, né, já andamos para a nossa última questãozinha aí da aula, que é a questão, né? Essa questão está no módulo de vocês, que diz o seguinte: a ponte alternativa cujo conteúdo não se aplica ao arcadismo. Então, é uma questão que vai nos levar a uma eliminação, né, das alternativas. Vamos lá. Desenvolvimento do gênero épico registrando o início da corrente indianista na poesia brasileira? Pode até ser, pessoal, porque em seguida nós teremos a questão do romantismo, né? Em seguida, o romantismo também, de certa forma, traz um pouco da referência da natureza, na questão indianista. B. Presença da mitologia grega na poesia de alguns poetas desse período? Sim, né? Nós temos uma referência à mitologia grega, de certa forma, né? Quando a gente remonta lá à época da Antiguidade Clássica. C. Propagação do gênero lírico, em que os poetas assumem a postura de pastores e transformam a realidade em um quadro idealizado. Basicamente, né, também está relacionada a esse conteúdo, né, a questão dos pastores, né, de ter uma visão um pouco diferenciada da sociedade, e de circulação de manuscritos anônimos de teor satírico e conteúdo político. Né? Essa questãozinha também está relacionada à época do arcadismo, né? Como eles estavam dentro da Inconfidência Mineira, basicamente impossível, né, eles estarem muito afastados aí das questões políticas. E a última questão é penetração de tendência mística e religiosa vinculada à expressão de ter ou não ter fé. Pessoal, essa questão da fé está mais ligada ao barroco, né, do homem, do dualismo, da questão ser ou não ser. Então, esse questionamento ele ficou mais lá para a época do barroco, certo? Então, a alternativa é a única alternativa que melhor se encaixa aí. Nós temos um comentário, né? Atesta-se como alternativa condizente ao enunciado da questão aquela demarcada pela letra E, né, visto ser tal característica referente a outra estética literária que antecedeu ao arcadismo, né, o barroco. Então, dessa forma, podemos atribuir ao Gregório de Matos Guerra esse posicionamento que, como expresso na alternativa, manifestou-se nas criações de cunho satírico, nas quais ele criticava os governantes, corruptos, padres e aproveitadores. Então é isso, meus queridos, eu espero que tenha contribuído, de certa forma, para o estudo de vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição. Beijo!